E aí, galera, terceira séries. Espero que esteja tudo super bacana, tudo jóia, 100% com vocês. E na aula de prática experimental de redação, hoje é dia de muitas dicas. Então já prepara a caneta, deixa aí no jeito, caderno e vai fazendo as anotações para que vocês coloquem em prática. Vamos treinar para que vocês arrasem no momento da redação. É nota 1000, gente. Vamos melhorar aí. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês compreendam sobre o tema e organizem as informações dos critérios avaliados na redação do Enem. Mas enquanto vocês já estão assistindo aí a aula, não esqueçam de maneira alguma de registrar a sua frequência, tá? Coloca aí nos comentários seu nome completo, sua série, sua turma e também preencha o seu nome lá no grupo do WhatsApp, beleza? E assim que você pegar a sua prova, leia com muita atenção o tema e você vai selecionar a frase tema. Então, você vai selecionar, na realidade, aquelas palavras principais. Já vão pegando ali o sinônimo, anotando em seu rascunho, para que você organize as ideias que você vai produzir a sua redação, tá? E geralmente eles tratam de quê? Sobre um problema atual da sociedade brasileira. Então, são temas que estamos enfrentando, geralmente. E aí, nós trabalharemos com uma tese, que é a sua ideia do que você vai defender ou não, se você é a favor ou não, para que você ministre a sua redação com atenção. Lembrando que é necessário, nós veremos aí, relembraremos, né, um pouco sobre a respeito das competências. Então, não tem como deixar de falar também sobre a proposta de intervenção, tá? Tem um número mínimo de linhas, temos um número máximo, e será sempre na estrutura da dissertação argumentativa. Então, você já tem uma ideia do que vai ser cobrado aí na redação do Enem. E nós recebemos também, pessoal, alguns textos motivadores, geralmente 3. Teve um Enem que vieram 4 textos motivadores. E esses textos motivadores podem vir em forma de pesquisa científica, de notícia, de quadrinhos, ilustrações, gráficos, dados estatísticos, mas é para que você tenha uma ideia a mais, para que você direcione o caminho da sua redação. E é importante que vocês entendam que redação é nada mais, nada menos que um planejamento. Sim, como já dizia Thomas Edison, criatividade, o talento, ele é 1% inspiração e 99% transpiração. Algo bem próximo aí da redação, tá? Porque a redação, ela é 99% de técnica, de planejamento, de transpiração e 1% de inspiração. Então, você precisa treinar constantemente e essa inspiração, você aproveita aquele momento bom, né? Aquele dia bacana que você já amanheceu energizado e aproveitar esse lado positivo. Então, a gente pode até fazer o seguinte: vamos aprender a fazer a sua redação como se você estivesse fazendo um bolo. Você definirá qual é o sabor, para quantas pessoas, esse bolo tem recheio, tem cobertura, quais detalhes que esse bolo vai apresentar na hora que você for fazê-lo. Então, é a mesma coisa da redação. Primeiro passo, precisamos separar os ingredientes. Temos que entender que esse texto é sobre o quê? Qual que é o assunto referente? Qual a tese? Quais os seus argumentos?
Como pretendo começar o meu texto, a minha produção textual? E como pretendo terminar? É importante que você já inicie imaginando como é que vai ser o término, para que você não fuja do tema, porque você mantenha o seu foco bem aceso. Vamos fazer essa redação redondinha, gente. Então é importante que você saiba do começo e já saiba a maneira que você terminará, sobre qual que será a sua proposta de intervenção também. Eu gosto muito dessa frase do Edu Valadares, que diz o seguinte: não se deve começar uma redação sem saber como pretende terminá-la, porque é vai ser aquela maneira que você vai poder amarrar o seu texto. Beleza? Então, agora vamos começar. Como você produzirá uma redação nota 1000 e ainda fazendo essa circularidade, né? Esse texto circular em apenas 1 hora. O intuito da aula de hoje é que você organize o seu tempo, para que você saiba se organizar. Então, tudo, galera, até mesmo vocês comentam em sala de aula, que é questão de quê? Tudo é prática, tudo é questão de experiência, colocar a mão na massa mesmo, vai aprendendo, quebrando a cara, melhorando, aperfeiçoando e adotando o quê? Uma estratégia. É quando você vai trabalhar o seu conhecimento, você vai trazer a prática, a repetição você vai praticando e vai ser aprovado. E tem que ser muito bem aprovado, ok? Então, hoje nós teremos algumas dicas para que você seja preparado e faça uma prova de sucesso no Enem. No primeiro momento, não é fácil, né? Tudo que inicia tem os seus desafios, as suas dificuldades, parece ser enorme, parece ser difícil, às vezes até mesmo impossível de ser alcançado. Mas aí você vai implementando, adotando uma estratégia, uma técnica e tudo funciona, né? Passa a dar mais resultado. Então, essa estratégia fará toda a diferença. Vamos iniciar com a primeira dica. Hoje será passado para vocês 9 dicas. E a primeira é a seguinte: interprete a frase tema. Então, o tema está ali, não é em vão. Você jamais pode fugir do tema, nem mesmo parcialmente. Então, você tem que ser fidedigno do tema, ok? Leia com atenção, interprete essa frase do tema. Então, você vai analisar o que essa banca quer, né? Que seja analisado. Qual seria aí a palavra-chave? Qual que é o contexto? Onde que encontra aí para que eu traga alguma referência a respeito do assunto? E esse tema, ele é retratado sobre o cenário brasileiro ou de repente está falando sobre um problema que não é ocorrido apenas no Brasil, mas se trata de um cenário mundial? Então vocês vão analisando tudo, passo a passo, para que vocês arrasem na sua redação. Se vocês observarem, né, em 2015, o tema da redação do Enem foi o seguinte: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ok. E muitas pessoas acabaram fugindo, pegaram a palavra mulher e acabaram distorcendo. Muitos falaram sobre a ascensão da mulher no trabalho, pelo que já tem se desenvolvendo, o sucesso, né, da mulher, e acabaram aí perdendo sobre essa questão da persistência da violência contra a mulher. Então, se você pega aí a palavra persistência, o que você pode aproveitar? Pega ali os sinônimos. Persistência lembra
Persistência é o que permanece, é o que continua, ok? Essa palavra violência, ela veio justamente para impactar a sua redação e também está se referindo a qualquer tipo de violência? Não, contra a violência, está se referindo aí sobre a violência contra a mulher. Então, interprete mesmo aí essas palavras-chave. Ok? Segunda dica, pessoal, vocês lerão os textos da coletânea. Sim, aqueles textos motivadores, mas o texto é para te trazer um direcionamento. Ele te trará algumas informações necessárias para que você se organize. Porém, pelo amor de Deus, não copia não, gente. Porque se você copia, acabou sua redação. Então é todo trabalho jogado fora. Tá? Então você lerá com muita atenção, vai fazer essa leitura aí bem seletiva. Se está falando sobre o feminicídio, então ali tem os dados estatísticos. Você observa, aumentou algo, diminuiu, está se referindo a qual lugar. Então, e quando fala também sobre a violência, nós temos vários tipos de violência, né? Temos a violência física, violência moral, violência sexual. Então aproveita tudo aqui, todo aquele conhecimento que você tem e vai selecionando aí no seu rascunho. Então essa coletânea é para que melhore as suas ideias, ok? Então, maravilha, você interpretou aí a frase tema, leu a coletânea de forma seletiva, tá? Então, você já tem aí um conjunto de ideias e agora você vai selecioná-las. E assim que você fez todo esse procedimento, a terceira dica é que vocês façam o brainstorming. Isso, gente, quer dizer o quê? É sobre uma tempestade de ideias. Essa palavra veio aí do inglês, né, como podemos perceber, querendo trazer a ideia de quê? De tempestade cerebral. Então, assim, é um conjunto de ideias. E você vai juntar para poder organizar. Fez tudo isso, juntou as suas ideias, você agora fará um levantamento delas. Como é assim, professora? Sim, você vai levantar essas ideias que estejam interligadas à discussão central daquele tema. Então, por isso que esse tema, você não foge dele jamais. Você vai aproveitar aí todos os seus conhecimentos de mundo, o que você já tem de informação que você leu em alguma revista, leu ou assistiu a algum jornal, viu na mídia, você estudou a respeito, pega os conhecimentos ali que você adquiriu nas aulas de história, sociologia, filosofia, para poder agregar aí na sua redação, beleza? Então você juntou aí os seus conhecimentos de mundo, agora você registra num rascunho aí essas referências e os ideais para que você possa ir organizando para iniciar a sua produção textual, ok? Quanto à seleção de ideias, agora você vai começar a filtrar. Então, se o tema está falando sobre a violência, então no caso está falando que as mulheres apanham, né? Pode falar também a respeito de quê? Do feminicídio. Então, e aqui no Brasil, o feminicídio, ele ganhou destaque a partir de 2015, tá? Vamos lá. E você vai sempre focar em questão da tese. A tese é a visão global que permeia seu texto inteiro. Então, é a ideia que você está defendendo. Qual que é? Agora você vai começar a organizar. Você pegou todas aquelas referências que você já tem de contexto, né? De referências a respeito do assunto. Você já vai falar assim, então, isso aqui vai ser minha tese, isso aqui eu vou colocar na minha intervenção. Agora, esse vai ficar melhor no argumento 2, já esse aqui no argumento 1.
Já esse tópico eu vou deixar para intervenção, para proposta de intervenção. Então, vai aproveitando tudo que você vai se organizando, tá? Organizando as ideias. Você tem o quê? Que entender como é que vai entrar a tese, a proposta, o argumento 1, o argumento 2 e o clímax. Então, todas essas referências que você for usar, elas deverão estar bem selecionadas e bem organizadas, porque você não vai conseguir colocar na sua redação todas as ideias. Então, você vai selecionar, pegar as principais, aquilo que vai trazer mais enriquecimento na sua produção textual. Joinha? Isso. Então, agora a dica 7. Você já se organizou e tudo mais, você vai agora começar a elaborar o seu texto no rascunho, tá? Então, assim, lembra no início da aula que eu falei a respeito do bolo? Agora é como se fosse aquele momento que você já pegou os ingredientes, fez toda a mistura, fez a junção necessária. Agora ele vai para o forno para poder receber ele logo após alguns instantes o bolo para que você venha degustar, né? Maravilha. E agora a oitava dica. Você vai revisar o seu texto. Então vai ser aquele momento da checagem final. Então, se você até quiser nesse momento aí dar uma levantada, pode ir ao banheiro, lava o rosto, toma uma água, pega um ar, para que você, no momento de fazer a revisão, você observe se a letra está legal, se há algum erro ortográfico. Então, assim, para você tirar um pouco o foco. Alguns, até já que você organizou ali o seu corpo, o seu texto, alguns até já começam a responder algumas questões, né? Para depois voltar para a redação, mas isso fica a critério de cada um, o que você achar melhor do seu perfil. E por fim, você vai passar essa redação a limpo. Agora já está tudo prontinho, com muita atenção, vai usar tudo aquilo que você sabe a seu favor e é sucesso. E quanto tempo que você fez, né, essa redação? Juntando ali o momento do brainstorming e da leitura, foi ali por volta de 5 a 8 minutos. Quando você selecionar as ideias, mais 10 minutos. Para organizar as ideias, 5 minutos. Para fazer mesmo a redação, aproximadamente 20 minutos. E para passar a limpo, atenciosamente, por volta de 15 minutos. Então, você conseguiu aí produzir sua redação em menos de 1 hora, né? Então, assim, tudo é prática. Se você começa a se organizar no tempo, você sempre fará nesse tempo aproximadamente. E alguns critérios aí para a correção, pessoal. No seu texto, o que você precisa demonstrar? Aquelas competências, né? O domínio da norma padrão da língua escrita, a compreensão do tema, organização das informações e argumentos, correta aplicação da lógica e apresentar uma proposta de intervenção para o problema. Então, você já sabe, já estudou com a professora Isabel, está estudando novamente, é o momento que você tem que usá-las adequadamente. E algumas dicas, né? Aí, antes das provas, vocês têm que estar bem atentos aos temas atuais, porque sempre vai cair algo referente à atualidade. Então, isso já fica bem mais fácil para que você venha argumentar no momento da prova. E vão treinando a grafia, vão procurando, tendo a curiosidade de saber a maneira correta de escrever, as concordâncias verbais e nominais, as regências verbais e nominais, para que você seja bem visto aí pelo corretor. Leia com muita atenção as propostas de redação das edições anteriores do Enem e vai exercitando aí a questão da interpretação de texto. Lógico que não vai cair o mesmo tema, mas a partir dali você já tem uma base, você vai ter já um contexto, sabe, de onde, como você vai dar o seu prosseguimento.
É essencial que o candidato estude ortografia e gramática, porque erros de concordância, pontuação, acentuação, flexão e outros pelos corretores, gente, não passa desapercebido não, tá? Treine redação e faça correções. É praticar, é exercitar, colocar em prática mesmo. Até a próxima, fiquem com Deus.